pessoal falando que abrace seus parentes, abrace seus pais, seus queridos, porque o fim do mundo está próximo, né? O Estadão fez o editorial elogiando Lula. Aí, coloca aí. O Lula acerta a ignorar lista tríplice. Declaração de Lula rejeitando lista tríplice como critério de escolha para a PGR é um bom sinal. Como toda instituição, o Ministério Público deve estar sujeito à lei e não a expressões privadas, né? Tá bom, Gui, deixa eu só botar também um trecho aqui do editorial. A gente lê um trechinho aqui qualquer. É conhecida a confusão que se faz no país entre interesse público e interesse privado. Tal prática é extremamente danosa, pervertendo o funcionamento da máquina estatal no seu sentido mais fundamental. Deixa eu pular aqui um pouquinho. A Constituição de 88 previu o procedimento para a nomeação do Procurador-Geral da República. O Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos. Enfim, não vou ler tudo aqui. Apesar de insistentemente repetida, é uma falácia a ideia de que a lista tríplice para a escolha do Procurador-Geral da República poderia representar um fortalecimento institucional do Ministério Público. Em vez de instituição, a PGR adquiriria áreas de corporação. Não se pode permitir tal desvirtuamento. O Ministério Público é muito importante para o funcionamento do Estado Democrático de Direito. Enfim, porque tem esse debate, né, que você deve estar acompanhando sobre a indicação do Procurador-Geral da República, é uma prerrogativa do Presidente da República, e os governos do PT usaram a lista tríplice, que é uma eleição dentro da Associação de Procuradores Federais, né, a ANPR. Elas fazem uma eleição e indicam 3 nomes para o Presidente da República, e os governos do PT indicaram sempre o primeiro colocado, né? Depois disso, houve muita crítica de juristas, ficou sob fogo cerrado esse procedimento, dizendo que ele não era democrático, porque você entrega a uma corporação a prerrogativa que pertence ao Presidente da República, né? Enfim, queria saber a sua opinião sobre isso. O PT sempre teve uma simpatia pela ideia de fortalecer a autonomia dos órgãos de controle e do Judiciário e Ministério Público, né? Enfim. Então, essa é uma narrativa que vinculava e passava figuras, por exemplo, como o Márcio Tomás Bastos, né? Sempre foram defensores do governo dessa linha e de apontar e de defender essa autonomia, assim. Eu tendo a entender, e aí minha posição em relação a isso é colocada, que tem instituições do Estado brasileiro que lógicas de autorregulação corporativa fazem sentido. Enfim, eu sou um professor universitário, né? Eu acho que, por exemplo, a indicação do topo da lista tríplice para a universidade é reconhecer uma possibilidade da autonomia universitária. Você impedir, por exemplo, que você tenha, não só apenas o governo Lula, mas que qualquer governo vá intervir na universidade, pautando a agenda, impedindo uma certa ideia de debate público. Eu não acho que o caso do Ministério Público seja comparado ao caso da universidade. Eu acho que o Ministério Público, e eu acho que foi assim, que houve uma avaliação equivocada dos governos petistas anteriores, de parte do debate petista, em relação ao modo de tratar o Ministério Público e em relação ao papel de que uma certa ideia de ampliação do judiciário e de indicação do judiciário poderia colocar. E eu acho muito importante que, nesse ponto, o Lula faça a sinalização, porque a sinalização de que o Ministério Público não é autônomo, como às vezes uma narrativa quer colocar, nem o Ministério Público, isso era muito presente na época da Lava Jato, né? Ele é um representante, digamos, puro das vontades da sociedade, né? Porque a narrativa de figuras como o Dallagnol era essa, né? Que o Ministério Público era um puro tribuno da vontade da sociedade. Enfim, sem uma representação política clara, isso me parece que leva ao quê? Leva a perspectivas elitistas, leva a perspectivas que vão pensar no Ministério Público, no Judiciário, como uma vanguarda iluminista, né? Para citar algo que o Luiz Roberto Barroso falou em algum momento durante a Lava Jato.
e por aí vai. Enfim, então acho que uma sinalização importante, a sinalização justamente de que vai se indicar, claro, um procurador de carreira, vai se tratar institucionalmente como Ministério Público, que é uma inovação da Constituição de 88, que é um órgão importante para muitos aspectos, porém que lógicas corporativas do Ministério Público podem produzir problemas democráticos profundos, né? Enfim, isso é interpretando a ação do Lula. Agora, interpretando o Estadão, né? Por que o Estadão está fazendo esse tipo de editorial? É que o Estadão tem como um dos seus, digamos, motes de crítica geral ao Estado brasileiro o fato de que o Estado brasileiro é tomado pelas corporações, né? Enfim, você lê os editoriais do Estadão, e está no editorial do Estadão, enfim, semanalmente, pelo menos, assim, a corporação, enfim, isso serve para dar conta de diversos elementos do Estado brasileiro. Então, acho que esse movimento de, digamos, trégua de um dia em relação às críticas muito fortes contra o governo Lula que o Estadão vem fazendo, é justamente uma tentativa de tentar construir uma imagem de imparcialidade. Olha, o Estadão não está atacando o corporativismo apenas para atacar o governo Lula. O Estadão é contrário ao corporativismo e a favor do Estado menos corporativo. Enfim, mas nesse ponto, eu acho que o Estadão fez um ponto interessante. O corporativismo é negativo quando pensado em relação à ação do Ministério Público. Agora, tem outras lógicas corporativas que nem sempre são negativas. Tem lógicas corporativas que, por exemplo, permitem que funcionários públicos tenham autonomia para atuar, né? Como a gente tem o próprio caso que a gente estava comentando aqui há pouco tempo, da questão da apreensão do colar colocado. Enfim, se você não tem uma proteção corporativa a funcionários públicos, você não tem quem consiga, digamos, fazer esse tipo de controle em relação à circulação de recursos, não tem quem consiga limitar os poderes do presidente de outras autoridades. Então, eu acho que o Estadão cria uma certa ideia corporativista que, ao fim, uma ideia anticorporativa, que, levada ao extremo, acaba sendo uma ideia contra qualquer ideia de Estado. Mas, nesse caso, de fato, o Ministério Público é um exemplo de, digamos, consequências muito negativas da dimensão do corporativismo. Negativas porque promoveram consequências políticas ruins, e a gente não pode falar negativas porque você tem, isso é algo que tem que ser debatido mesmo, uma lógica de aumento dos funcionários do Ministério do Judiciário que são incompatíveis com perspectivas republicanas, né? Não é funcionário público que você tem remunerado. Agora você ter uma escalada dos salários do Ministério Público do Judiciário, como tem tido, é uma lógica que é algo que se apoia em corporativismo, uma lógica corporativa, e é algo que é completamente, digamos, contrário a princípios, digamos, da boa repartição de recursos do Estado brasileiro, princípios republicanos e por aí vai. Muito importante você lembrar disso também, essa questão da diferença salarial, né, que isso é bem típico de uma sociedade muito desigual como a brasileira, né, que a gente vê, por exemplo, uma diferença dentro do serviço público, né, diferenças abissais, que não existem em outros países, né? A diferença, por exemplo, entre o que um professor primário ganha e um procurador da República, né? É uma coisa assim, abissal. Né? Em outros países se discute que essas diferenças sejam menores para reduzir a desigualdade, né? No serviço público e no país como um todo, né? Então, isso realmente é muito importante. Outra coisa, sobre a indicação, Jorge, eu acho que já entrevistei muita gente, li muito sobre isso, né? Eu acho que é errado você seguir a lista tríplice da ANPR, primeiro porque não tem só o procurador federal, você tem o procurador do trabalho, você tem o procurador militar, você tem o Ministério Público é enorme, né? Ele é maior do que simplesmente a associação. Segundo que ela tem interesses privados, né? Você acaba delegando uma escolha que é uma escolha que, por ser do presidente da República, é uma escolha indiretamente de todo o povo brasileiro. Porque quando a gente analisa democracia, assim, o povo vota no presidente da República, né? É uma eleição gigantesca, uma eleição direta, né? Voto popular direto. Então, e o presidente, ao escolher o procurador,
ele, de certa forma, é o povo escolhendo, né? E no Brasil, essas instituições elas já têm pouquíssimo filtro democrático, né? Diferentemente, por exemplo, dos Estados Unidos, onde o presidente da República indica todos os procuradores federais do país. Todos, né? Os estaduais são eleitos, os federais são indicados pelo presidente da República, os juízes são indicados, né? É o modelo, que é o modelo lá deles, né? Eles têm a história deles, mas no Brasil a gente tem outro modelo, mas são poucas as indicações que o presidente da República tem. Ele indica ministros do STJ, ministro do STF, e é importante que exista essa indicação para construir a harmonia democrática, né? É uma coisa que é o desenho constitucional. Isso que o Estadão fala, o nosso desenho constitucional dá essa prerrogativa, que é para ter um mínimo de coerência, né? Para evitar ter um procurador da República que seja inimigo do presidente da República, que seja completamente contrário.